Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar pedindo a gentileza de vocês chegarem mais para frente um pouquinho, porque o som lá de fora pode atrapalhar um pouquinho a nossa concentração no estudo da carne de hoje. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Essa tarde de hoje, como todos sabem, é dedicada aos nossos irmãos que já se encontram na parte espiritual, aos nossos entes queridos, os nossos amores. Então, essa tarde de sábado é especialmente dedicada a eles e que nós consigamos abrir os canais necessários para recebermos esse abraço dos nossos amigos. Vamos aos nossos avisos. Primeiramente, desliguem os aparelhos do celular ou coloquem, caso esteja esperando uma comunicação importante, é para não perdermos nada do estudo que será passado na tarde de hoje e nem atrapalharmos os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Lembramos que a evangelização retornou no dia 23. Podem trazer suas crianças aos sábados de 5 a 13 anos, de 8h50 às 10, os jovens de 14 a 18 anos, de 10 a 30 às 11h30, e temos também o grupo de pais, de 9 às 10 da manhã. A nossa campanha do quilo, que é assim como a campanha do leite, é uma campanha permanente, e pedimos sempre os itens básicos, que faz parte da cesta de toda a família: arroz, feijão, açúcar, farinha de mesa, e agradecemos a todos que nos trazem um quilinho que seja, já ajuda na composição da cesta. E a campanha do leite, nós pedimos uma lata ou um pacote de leite para compor o programa do leite. E também agora informamos que a casa tem o seu canal no YouTube, onde ficarão as palestras. É só acessar com a sigla PCC-BNT lá no YouTube, que vai ser direcionado o link do endereço do site. Então agora vamos à nossa mensagem, preparação do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia Francisco Xavier e Espírito de Emmanuel. A mensagem número 8. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não poderíamos viver com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traço de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a missão demasiado profunda. Ninguém alega conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da vida. Homem algum dos que passaram pelo homem alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vendo a mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, e lhes
da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si mesmo, ingressando tudo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Agora vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento, nos envolvermos pela liberação que será trazida à nossa casa através dos nossos amigos espirituais. Vamos pensar nisso, no nosso Mestre, nosso querido Mestre Jesus, que disse, nos garantiu, que se um ou mais se reunisse em seu nome, aí ele estaria presente. Então, vamos ter essa certeza que Jesus se encontra conosco nesse momento, a nos envolver, a nos amparar, a nos acolher com seu amor, com a sua luz. Que ele possa sempre iluminar essa casa de amor que nos recebe, que nos fortalece a caminhar, para que possamos ter a confiança necessária para vencermos as nossas dificuldades diárias. Que o amor de nossa Mãe Maria de Nazaré também esteja conosco, a nos amparar, a nos guiar, com esse seu perfume de vida que adoça a nossa vida. E as águas que foram trazidas para a identificação possam receber o remédio necessário e merecido para cada um de nós. Cada nome que foi colocado na caixinha possa receber também o que for necessário e merecido. Que a nossa irmã Sandra Maia possa ter a iluminação dos seus amigos espirituais, dos mentores dos bibliotários, que possa nos transmitir que nos seja necessário para o nosso fortalecimento e o nosso esclarecimento. Que a nossa tarde de estudo possa transcorrer com muita paz, com muita alegria, com a direção de nosso Pai e do nosso irmão Jesus. Assim seja, graças a Deus. Boa tarde, que a paz de Cristo de Deus esteja em nossos corações, para que possamos hoje refletir os ensinamentos do Mestre na nossa doutrina de estudo, nós possamos absorver de forma positiva os estudos da doutrina da paz de Deus. O estudo de hoje é a segunda parte do capítulo 4, a pluralidade das existências. Encarnação dos mundos diferentes. Nós sabemos que, através da doutrina espírita, existem vários mundos desse universo de Deus, onde nós passaremos. Estamos hoje em mundo de expiações e provas, que é a Terra, mas haveremos de alçar voos maiores e iremos realmente ter mundos melhores. E ela diz que a classificação dos mundos são sim os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. A Terra está em classificação no mundo de expiações e provas, passando já a orientação dos espíritos para o processo de mundo regenerativo. Nós sabemos que o que funciona a mudança do planeta para um mundo melhor são os seus habitantes, encarnados e desencarnados. Então a Terra ainda está na escala de mundo de dor e sofrimento, porque aqui o mal reina
acima do bem. O egoísmo prevalece na sua pujança ainda bem máxima e não permite que nós caminhemos adiante. Mas isso não é motivo de desespero nem de desânimo. A Terra já foi um mundo primitivo e nós já evoluímos para um mundo de expiações e provas. Então, naturalmente, com os nossos esforços, nós alçaremos um mundo regenerativo. Então, esse é processo normal na nossa jornada evolutiva. Todos os espíritos criados por Deus passam por todo esse processo, até chegar lá na sua última encarnação, nas suas últimas encarnações, aos mundos celestes. Então, naturalmente, o mundo primitivo não existe só um. Existe na Terra vários. Expiações e provas, existem vários. Regeneração, felizes e celeste, também existe vários. Porque a criação não para. Então, o universo ele é criado para oferecer aos espíritos condições de evolução. Mas nós vamos buscar a nossa base do nosso estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem um capítulo dedicado a isso, que é o capítulo 16, há muitas moradas na casa do Pai. Então vamos ver o que João tem a dizer de informação que Cristo deixou para a gente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou ter dito, pois me vou para preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houveres preparado um lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está em João, no capítulo 14, versículo 1 ao 3, primeiro ao 3. Então a gente vê aqui na passagem do Mestre Jesus, ele já deixa claramente para nós o entendimento de que aqui não é nossa única vida. A Terra não é a nossa única casa para encarnações, que ele vai na frente e vai nos preparar um lugar. Então vejam bem, não é uma promessa, é uma informação real de que o lugar dele não era aqui, ele volta de onde ele veio, mas que também não é o nosso, porque ele vai preparar o lugar onde nós deveríamos estar. É natural que essa interpretação possa ser interpretada como locais físicos, mas também possa ser interpretada como questão moral, interior. Porque nós só vamos ter o mestre quando nós estivermos moralmente em condições de estar com ele. Então, quando ele diz que vai nos preparar o lugar, ele diz para a gente que melhor, se prepare, eu te espero. E para que você possa estar comigo, você tem que viver bem no mundo que nós estamos, que você está. Então, nosso mundo de quê? Expiações e provas. É um mundo de felicidade? Não. Mas é um mundo por onde nós temos que passar. Faz parte da escalada evolutiva. Então, nós temos que estar aqui absorvendo todo o ensinamento que há condições desse planeta nos oferecer, para quando nós estivermos completos, os ensinamentos desse mundo comportam, a gente possa passar para o outro mais evoluído.
regenerador antes que a nossa terra alcance essa transformação. Então, o livro dos Espíritos nos informa que nós podemos encarnar várias vezes no mesmo tempo, em condições diferentes, para que a gente possa absorver todos os ensinamentos, toda a maturidade moral e o progresso que esse planeta pode oferecer para a gente. Então, eu hoje, Sandra, sou mãe, sou filha, sou esposa, sou avó e sou do sexo feminino. Amanhã isso pode se perder. Meu marido pode ser meu pai, meu filho pode ser meu pai, eu posso vir a nascer com o sexo masculino e com essas transformações, com essas mudanças, eu vou absorvendo os conhecimentos e as maturidades que todas essas posições me proporcionam, para que eu possa, como espírito imortal, ter experiências e amadurecer o meu senso moral. E aí ele continua dizendo assim, no item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, naturalmente, nós estamos aqui para aprender, para vivenciar. E conforme a doutrina do Espírito nos informa, a nossa terra é uma escola, é um hospital, é a língua da prisão. Por quê? Depende da condição evolutiva que nós estivermos experienciando no momento. Espíritos físicos, espíritos renitentes, naturalmente se sentem na prisão. Espíritos já mais conscientes, eles vão para a escola. Por quê? Porque eles querem aprender, eles querem adquirir conhecimento, eles querem evoluir. Então, nós somos a escola comum, mas somos também um hospital de espíritos ainda que não conseguem amadurecer e se encontram ainda enfermos da alma. Então, a Terra também oferece abrigo para esses espíritos. Então, nós vamos ver que dentro do nosso planeta, do nosso órgão, nós temos ainda várias categorias que não nos tornam diferentes, porque estamos todos na mesma faixa evolutiva. Mas em questão de esforços, de vontade, nós já temos uma graduação diferente. Quando nós estávamos cá, ali aquela rua da estrada de ferro, tem ali um barzinho que meu pai colocou assim. Como é que essa gente gosta de ficar sentada ali na mesa do bar bebendo cerveja? Aí eu falei, isso na nossa sociedade é uma prática muito comum. Uma prática muito comum. É a diversão que eles escolhem. Mas nós escolhemos estar aqui. Então existe uma diferença. Existe um senso de maturidade que já está despertando em nós o nosso senso moral. E isso é importante. Isso é o início, isso é o caminho da nossa evolução. Então nós estamos aqui para quê? Estamos aqui na casa espírita para aprender. Nós estamos aqui para absorver os conhecimentos que a doutrina nos proporciona através do Cristo de Deus. Então, qual é o nosso pensamento? Qual é a nossa vontade nesse instante? Eu preciso aprender para poder melhorar. E melhorando, eu fico numa condição diferente.
torna melhor. E eu vibrando melhor, eu sintonizo com o mundo espiritual melhor. Então, naturalmente, eu vou crescendo a minha expectativa moral, eu vou melhorando a minha parte material, onde a gente deixa, não é? De ser um pouco menos egoísta, um pouco menos invejoso. Por quê? Porque quando nós estamos nesse processo da busca da renovação, nós já começamos a nos policiar. Então, quando a gente fala uma besteira do outro, a gente até fala, porque é natural, é de nós. Mas aí depois a gente pensa, nossa, não sei o que eu fiz aquele comentário, eu preciso me policiar melhor. Então, o senso de justiça, ele já começa a ser trabalhado em nós. Por quê? Porque nós temos ferramenta, nós temos a doutrina, nós temos os trabalhos que nós estamos engajados, nós temos os estudos doutrinários que fazem a base do nosso conhecimento para que a gente possa absorver melhor os estudos. Então, nós estamos em preparo. Nós não somos espíritos ainda perfeitos. Nós estamos nos preparando para a perfeição. E os mundos na escalada, né, de Deus, eles são paradas obrigatórias. Porque hoje a Terra é a escola, é o hospital, é a penitenciária. Mas quando nós estivermos em regeneração, já fica isso para trás e vamos adentrar em novos estágios. Por quê? O mundo regenerador ele não é um mundo de felicidade ainda, mas ele é um mundo de trevas, onde nós, com vontade de crescer, vamos para descansar nas agulhas de um mundo de expiações e provas e absorver conhecimentos, experiências, para que a gente se fortaleça. Então, é normal, ainda encontra excesso em nós, principalmente no princípio dos mundos regenerativos. Por que princípio? Porque os mundos se dividem ainda em várias etapas, tem o grau primeiro e tem o grau máximo, porque você vai evoluindo dentro desse processo. Então, na Terra, nós estamos vivenciando isso, e nos outros mundos nós vamos vivenciar também. Então, naturalmente, que o espírito, no início do mundo regenerativo, está em condições diferentes do espírito que está no final do mundo regenerativo. Então, quando a gente vê o livro de Emmanuel, que fala sobre os exilados de Gabriel, a gente estuda isso na doutrina, isso é bem famoso, de que os capelinos foram exilados, eles se chamam os exilados de Gabriel. Por quê? Um deles estava muito distante do nosso, afinal de contas, eles são exilados para a Terra. Então, o que a gente conclui e a informação nos diz? Capela sai do mundo de expiações e provas e entra no processo regenerativo. Esses espíritos não acompanham e são exilados na Terra para impulsionar o nosso progresso. E, naturalmente, fornecer a eles, através da dor, através da expiação, material para eles se melhorarem. Chances, oportunidades, não foi castigo. Então, o que eles eram? Inteligentíssimos e moralmente fabulosos. E é o que vai acontecer com o nosso planeta. Estamos na era da inteligência. E todo dia, quando a gente abre a internet, a gente vê lá
criança de 4, 8, 10 anos foi aprovada, não sei aonde, com QI de 150. E hoje, que a justiça concedeu ao menino de 6 anos cursar já o tal ginásio, mas hoje tem outra que não me lembro. Por quê? Porque a idade dele está ainda na formação, mas a inteligência dele está acima disso. Então vai lá uma criancinha pequena no meio dos jovens para vivenciar a inteligência que ele já conquistou. Então a gente vê muito isso. A gente vê as crianças já um patrimônio intelectual gigantesco. Que o nosso mundo, a princípio, parece que não concorda. Mas concorda sim. Porque nós já estamos na fase de transição. Então, eles vêm para mostrar e para incentivar que é possível todos nós alcançarmos esse cabedal de inteligência. Isso não quer dizer que sejam espíritos moralizados. Precisam, a informação é que eles precisam da assistência educativa da família para que possam canalizar essa inteligência junto com a moral. Porque é esse processo que nos permite a evolução do nosso planeta. Então, hoje nós temos na nossa sociedade um nível altíssimo de espíritos reencarnando com autismo. E a maioria deles, uns 70%, um grau de inteligência também altíssimo, mas com limitações em outras áreas, com dificuldades em outras áreas. Por que isso? Porque não estão prontos. Porque a inteligência se desenvolveu muito além do moral. E para que ele siga em frente, para que ele evolua, ele precisa do equilíbrio da inteligência e da moralidade. Intelectualidade e moralidade. Então, os mundos vão oferecer isso para nós. A casa de Deus é para isso. As moradas que o Cristo fala para nós é exatamente para isso, para nos receber. Aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec fala, uma subpergunta do item 175. A subpergunta A diz o seguinte: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Olha, para que a gente vive no mundo material, para vivenciar tantas agulhas, tanto sofrimento, tanta dificuldade, tanta limitação, tanta dor, tanto sofrimento. E o Espírito responde: não. Estacionar seria, e o que se quer é caminhar para Deus. Então, só que resposta simples, objetiva, verdadeira. Como ele vai criar um universo inteiro com muitas moradas para a gente viver no mundo espiritual? O mundo espiritual é a nossa destinação. Mas os mundos físicos é a nossa destilaria, onde nós vamos passando pelos filtros e filtrando as impurezas. É o diamante que a gente faz a comparação, que ali, na lima, no esmeril, ele vai perdendo a jaça e vai ganhando o brilho, a sua luz. Então o mundo físico é exatamente isso. Às vezes a gente se sente infeliz e triste porque temos dificuldades, porque temos um parente difícil, porque temos um filho rebelde, porque temos uma esposa, um marido incompreensível, porque temos vizinhos chatos, porque o nosso trabalho não reconhece o nosso potencial e nós nos deixamos
as dificuldades e não conseguimos perceber que são oportunidades em vez de dificuldades, para que a gente possa, no trato com o outro, aquilatar as nossas virtudes. Então, a gente diz que a mãe, né, é o espelho desse trabalho da virtude da paciência, né, que fica ali com os filhos, burilando eles, educando para que eles possam se tornar homens viventes. E o que ela não passa nesse trabalho educativo? O que ela não sofre? Ela encara isso como sofrimento? Não. É a tarefa maternal dela. Foi a missão que Deus deu para ela. Deu para ela espíritos que não são dela, mas que precisam dela para se melhorar. Então, a mãe ainda nesse mundo não é um exemplo de perfeição, porque ela também é um espírito inferior a mim, vivendo num mundo de expiações e provas. Mas o sentimento materno faz com que ela se esforce e veja nos seus filhos a sua honra. Pelos frutos reconhecereis a árvore. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Por isso que tudo começa na célula familiar. Por isso que nós estamos aqui com aqueles que nós precisamos estar, para que a gente possa progredir. Então, nada é castigo, nada é acaso, nada é punição. Tudo é oportunidade de crescimento. O mundo físico, seja ele o primitivo ao celeste, o mundo físico é oportunidade de crescimento. Oportunidade, processo de perfeição. E quando nós chegarmos lá no mundo celeste, no seu último estágio, que não mais o mundo ofereça nada que nós precisaremos aprender, já equilibramos intelectualidade com moralidade, sabedoria com moralidade, já não é mais intelectualidade, já é sabedoria, sabedoria e moralidade. O que acontece? Não precisamos mais do mundo físico, não precisamos encarnar e encarnar. Seremos os ministros de Deus na sua vasta criação. Então a obra do Pai, ela não para, ela não cessa. Porque criaria filhos? Porque as suas criaturas seriam estacionadas. Quem cuidaria desse universo infinito? Agora a ciência descobriu mais um sistema infinitamente maior do que o onde nós estamos envolvidos. Imagina, se lá não tem trabalho de criança, se lá não tem espíritos a evoluir. Então, à medida que o nosso entendimento cresce, à medida que nós desmaterializamos, nós estamos caminhando para esses mundos grandiosos. Tem uma passagem de Humberto de Campos que eu li porque eu estava estudando e eles fizeram a referência. Eu acho que
do nosso sistema. Marte, por nós, é considerado um planeta árido, sem vida. Tem até uns sinaizinhos lá, mas a ciência ainda não chegou à conclusão final se existiu ou se vai existir vida em Marte. Mas o Humberto diz que, junto aos mentores espirituais, no trabalho, ele vai a Marte e fica absolutamente encantado com o que ele encontra no planeta. Ele diz que Marte e Saturno, estão à frente de nós, muita coisa, evolução. Então lá, ele vê a beleza, ele vê a defesa. Aqui, como diz o livro dos Espíritos, nesse capítulo, a gente se arrasta pelo chão. A gente tem uma atmosfera pesada. Engraçado, eu caminho tão bem, eu adoro caminhar. Mas para eles, mais evoluídos, nós estamos nos arrastando. E lá é outra situação, lá eles são leves, são lindos, o ambiente é maravilhoso, é belo. Então ele vai assistir uma palestra de uns superiores lá embaixo. E a palestra fala da Terra, do nosso mundo, ainda muito inferior. E o mentor diz que eles tentam de todas as formas se comunicar conosco para que possam nos ajudar nesse processo de transformação. Mas que a gente até dá conta, a nossa ciência até dá conta de alguns sinais, mas não consegue entender, não consegue captar o que eles querem dizer para a gente. Então, ele assiste a palestra, vem embora e sente a diferença da vibração do nosso sistema para o sistema para Marte, do nosso planeta para Marte. Então, isso é uma condição que os espíritos mais desmaterializados podem vivenciar para servir de estímulos. Eu agora quero ir a Marte. Nosso lar já não é bastante para mim. Eu quero Marte. Por quê? Porque lá eles são leves. Lá o mal já não predomina. Lá o bem já é uma constância. Então, para que ficar aqui? Então, essa é a proposta dos mundos melhores. E Marte está dentro dessa classificação. Deve, com certeza, estar no processo de regeneração. Aí imagina nós, num processo desse, onde os países não guerreiam, onde o vizinho não é adversário, onde a ex não é uma inimiga, a gente não precisa matar. Então a gente vê que a transformação acontece de forma que é benéfica para todos. Então, como é benéfica para a maioria, o planeta começa a sofrer essa boa transformação e começa a dar condições de vida para aqueles que estão se melhorando. Então, hoje, a alimentação animal é prioridade para nós, para que a gente possa manter a organização física. Se você comer só legumes e verduras, você não tem condições de ter todo um arsenal para te manter vivo, de pé, forte. Mas lá na frente, a alimentação não vai precisar ser animada. A gente não vai precisar matar os nossos irmãos inferiores para poder viver. Então a gente vê que a transformação acontece de forma a beneficiar a todos, a natureza, a tudo.
Porque tudo é criação de Deus. Tudo merece o nosso respeito. Todos são criação de Deus. Então hoje, o vermezinho lá no subsolo carrega nele o princípio de Deus, que um dia vai se transformar, vai se individualizar e vai alcançar a condição de espírito. Então tudo concorre para que a gente possa alcançar a perfeição. Então, se aqui nós temos esses instrumentos, imagine muitos melhores. Como não será? Então, esse capítulo da pluralidade das existências, ele é um estímulo para que a gente possa querer alcançar situação melhor. E o Evangelho corrobora, por capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Imagine, Cristo Jesus é o nosso governador espiritual do nosso sistema, do nosso planeta e do nosso sistema. Imagine um governador de um sistema de mundo feliz e de mundo celeste. Obviamente, vai estar em condições superiores ao nosso mestre, que está evoluindo grandemente cuidando de nós. Isso não é nenhum desmerecimento, isso é hierarquia espiritual. Ele também está passando pelo processo de evolução. Ele é perfeito aos nossos olhos e na nossa condição. Mas na condição de um espírito celeste, ele está se aperfeiçoando. Então nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Quando ele diz que aquele, depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também nós ali estejamos. Qual é a casa? A casa dele é o universo de Deus, para onde todos nós estamos caminhando. Não é só um local físico. Local físico nós precisamos ainda, porque estamos ainda em processo evolutivo. Mas quando chegar lá no final desse processo reencarnatório, o universo será a nossa casa. Então a proposta do Evangelho solidário ao livro dos Espíritos, a proposta é nos estimular para querer alcançar condição melhor. Então hoje nós temos uma condição ainda dolorosa, mas normal, necessária ao nosso processo evolutivo. Amanhã teremos condições melhores para entender como é que funcionam as leis de Deus. Então, quando as leis de Deus estiverem em mim, como está em Jesus, nós estaremos juntos. Não é juntos em presença física. Nós estaremos vibrando na mesma sintonia junto ao Pai Celestial. Então hoje nós temos as nossas tarefas que parecem enormes, mas que fazem parte do nosso processo de evolução. E essa tarefa é importante que a gente aplique toda a nossa vontade,
agora, no momento de perfeição, ainda está distante. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter compreensão de que o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho é tão imperfeito quanto eu sou, para que eu possa compreender, perdoar e ter uma boa convivência, de forma que essa boa convivência possa somar positivamente na minha bagagem espiritual. Não importa se o outro não toma, se o outro não se esforça. Na sua bagagem só vai as suas ações, não vai as ações do mundo. Então é importante que a gente faça essa separação. Por quê? Porque quando a gente vê uma pessoa boa, quando a gente vê o Chico Xavier, o Divaldo, o Franco, Mamada e Teresa, que são pessoas boníssimas no mundo de dor e sofrimento, a gente pensa assim, eu quero ser como Divaldo, eu quero ser como Mamada e Teresa. Mas queremos passar o sofrimento que eles passaram, querendo que as dores que eles tiveram, superar os obstáculos que eles superaram. Não, a gente só quer as coisas, a gente não quer as coisas. Então, quando desenvolver o esforço que fazemos para tornar as nossas más tendências de falta, estão sendo espíritos valorosos na sua caminhada evolutiva. Eu te lembro, a gente sabe que o Divaldo agora está no processo de desprendimento. Então, eu estive lendo de alguns amigos que conseguiram visitá-lo depois do processo de internação. Então, os amigos dizem para ele, que a família e os amigos estão restringindo naturalmente por a condição física e saúde, restringindo as visitas. Mas esse grupo consegue chegar lá, chegar no Divaldo, e a pessoa informa, deve ser muito rápido. Então, quando eles veem o Divaldo, eles se impactam. Por quê? Porque eles veem ali uma criatura apagada, sem brilho no olhar, coisa que sempre foi, né? O carro-chefe do Divaldo, lá dentro do brilho no olhar, quando vem o Divaldo apagado, se choca. Aí começam a falar das orações, dos abraços dos amigos que estavam andando, aquela coisa toda, aí passa o brilho no olhar. Então, converso ali, rapidamente, de fala o seguinte: eu agora, de mim, da minha vida, só posso decidir se eu quero jogar no meu apartamento. Que coisa profunda. Ele está no processo de desencarnação. Ele não tem forças físicas para se cuidar. Então, eu podia dizer assim para aqueles que estão na conta dele: eu sou Divaldo, deixa eu receber quem eu quiser. São meus amigos. Mas não, ele se quebra, ele se curva àqueles que cuidam dele. Porque no momento eles têm uma visão melhor do que a gente. Então, o que ele pode decidir realmente é se a janela fica aberta, fica fechada, ficar em cima de uma cama. Em cima de uma cama, a gente tem os nossos pensamentos, que também contribuem para a nossa evolução. Não posso ajudar fulano, não posso ajudar Beltrano, não posso sair daqui, vou orar. Com certeza ele está fazendo isso. E a gente sabe que a necessidade nossa é tão grande que ele é desencarnado no hospital, nós vamos se reunir com os assessores e dar para ele uma oratória.
Isso é renúncia. Isso é sofrimento, isso é trabalho. Isso é dor, não é sofrimento. É trabalho. Mas, o que ele está fazendo? Ele está se esforçando, ele está dando o máximo. Então, quem determina a nossa volta ao mundo espiritual é o planejamento. Não chegou a hora? Então vamos continuar lutando melhor de Deus. Essa é uma encarnação muito bem determinada, onde o máximo foi feito para que você saísse daqui e voltasse melhor para nós. Então, o objetivo da criação é esse. Você tem que sair melhor do que você chegou. Você tem que nascer e desencarnar melhor do que quando você nasceu. Porque o processo é interrompido. Nós somos o somatório das nossas vivências anteriores, das nossas vivências anteriores. Agora, no mundo de provas e expiações, nós somos esse somatório. E aí, quando a gente entrar no nosso financeiro, a gente faz uma avaliação. Será que esse somatório está bom? Será que esse somatório que eu estou hoje pode melhorar? Será que eu estou me esforçando o suficiente para que essa melhora aconteça? Eu fazia evangelização lá no Morumbi, uns pré-adolescentes, e eles não são tão animados assim para a evangelização. A maioria está ali porque mãe e pai diz que tem que ir. Então a dinâmica tem que ser outra. Não pode chegar lá e falar do evangelho. Não, tem dinâmica. Então eu cheguei lá com a pergunta assim, cada um escreveu um papel. Se nós desencarnássemos hoje, se houvesse um cataclismo que todo mundo desencarnasse hoje, qual seria o seu último desejo? Eu tinha uma turma de umas 12 pessoas. Só 2 disseram assim, eu queria passar esse ano no final da minha vida. Só 22. Um queria dar no céu, comprando no céu, tendo no céu, viajando no mundo. Isso criança de 12, 13 anos. Somente se a criança não tem que botar abraçado o pai e a mãe com os irmãos, para todos desencarnarem juntos. E a partir das respostas, nós começamos a debater o assunto e foi a melhor aula, foi a melhor experiência que eu já tive. Porque não basta a gente estar aqui sentado escutando aquilo falando. É preciso, é necessário, é imperioso que a gente transforme essas orientações em ação. Em ação. Porque senão, somente o objetivo da casa espírita, da igreja evangélica, da católica, de qualquer religião, é encaminhar o adepto para Deus. Aquilo que a gente tem que ir para Deus. Então, não é sofrimento, é fazer. Então, se você começar com as suas crianças na educação, plantar essa semente, de que a felicidade dele não depende de quanto o pai e mãe ganham, o tipo de casa que ele tem, depende dele. Porque aqui nós estamos passando, onde estaremos no mundo de regeneração, no mundo feliz, no mundo celeste. É passagem. A nossa casa é o universo. Nós estamos em processo de aprendizagem, em
finalizarmos em seus filhos.